Vamos falar sobre 9 medicamentos sujeitos à receita médica que têm potencial para matar. Claro que, antes de seguir qualquer recomendação, deve sempre consultar o seu médico. Não estou a dizer para deixarem de tomar estes medicamentos. Estou apenas a aumentar a vossa consciência sobre os riscos e benefícios, eficácia e alguns efeitos secundários. Agora, o primeiro medicamento da lista é um fármaco muito comum chamado corticosteroides. Esses esteroides costumam ser assassinos silenciosos. Seus usos mais comuns são para inflamações, alergias, doenças autoimunes, asma, psoríase e condições semelhantes. E eu usei corticosteroides durante anos contra a era venenosa e isso definitivamente teve alguns efeitos colaterais sérios. No entanto, quero fazer uma distinção entre uso a curto prazo e uso crónico a longo prazo. Vou focar na utilização crónica e prolongada destes esteroides e no que podem fazer ao seu corpo. E, na verdade, não estou a falar dos esteroides que, por exemplo, um culturista usaria. Estes são esteroides diferentes. Alguns dos efeitos secundários incluem perda de apetite, face em lua cheia, ou seja, o arredondamento do rosto, gordura abdominal, corcunda de búfalo, uma grande almofada de gordura na parte superior das costas, pele fina, aumento do risco de infecções, alterações do humor, osteoporose, supressão das glândulas suprarrenais e, o pior de todos, a supressão da medula óssea. Agora, deve perceber que os seus glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas são produzidos pela sua medula óssea. Portanto, quando se suprime a medula óssea, isso pode levar a problemas bastante graves, porque no fim de contas essas células vão morrer e não serão substituídas por novas. Por isso, ocorre uma perda significativa de glóbulos brancos e também desenvolve-se anemia. No entanto, pode perder o seu sistema imunitário. Ou seja, até uma constipação, gripe ou uma simples dor de garganta pode ser fatal para si. É por isso que as pessoas começam a morrer de infecções muito simples e ligeiras. Por isso, se estiver a tomar corticosteroides de forma crónica, deve falar com o seu médico e compreender realmente estes efeitos secundários graves. Certo. Em segundo lugar, temos a quimioterapia, e estou a falar principalmente de um tipo de quimioterapia que afeta todo o corpo, ou seja, o tratamento antineoplásico sistémico. Existe um estudo cujo link vou deixar em baixo. Este estudo chama-se Taxa de Mortalidade aos 30 dias após tratamento antineoplásico sistémico e mostra que este tratamento contra o cancro aumenta o risco de morte nos 30 dias seguintes. Agora, o problema da quimioterapia é que mata mais do que apenas o cancro. Destrói o seu próprio sistema imunitário. Destrói o tecido saudável dos órgãos, sem fazer distinção. E outro problema é que não aborda a causa raiz do cancro, ou seja, as mitocôndrias. Em vez disso, tem como alvo o ADN da cérvea. Atualmente, grande parte da investigação sobre a causa raiz do cancro está na verdade centrada nas mitocôndrias e não no ADN. E, ironicamente, a quimioterapia aumenta o seu risco de cancro. Ou seja, o efeito secundário da quimioterapia, que deveria eliminar o cancro, é criar o próprio cancro. Talvez, depois de eliminar o seu cancro primário, surja um cancro secundário, ou talvez a reativação do cancro original que inicialmente entrou em remissão. Porque a quimioterapia, basicamente, suprime o seu sistema imunitário, que é o principal sistema que o mantém vivo e combate o cancro. E só nos Estados Unidos gastam-se mais de 200 mil milhões de dólares nestes medicamentos contra o cancro, procedimentos e radioterapia. E, infelizmente, cerca de 40% do Medicare é muitas vezes gasto nos últimos 30 dias de vida de uma pessoa enquanto luta contra o cancro. A seguir vêm os antidepressivos. Uma em cada 8 pessoas toma antidepressivos. Os antidepressivos podem aumentar o risco de morte prematura em 33%. O risco de suicídio aumenta com os ISRS. O risco de ter um acidente de carro aumenta 40% e, se juntar álcool, pode chegar até 70%. E isto deve-se ao efeito secundário de sonolência e sensação de sono. E depois há algo chamado síndrome da serotonina. Isto acontece quando há serotonina a mais. O que a maioria das pessoas não percebe é que muitos órgãos, como o coração, os pulmões, os rins e o fígado, precisam de serotonina. Portanto, ao consumir substâncias que manipulam e reduzem a serotonina, você também afeta outros órgãos, aumentando o risco de morte por falência múltipla de órgãos. Portanto, existe o risco de morte por ataque cardíaco, derrame e outras doenças. Ok. O próximo medicamento é a bromocriptila. Atualmente é utilizado no tratamento da doença de Parkinson e de níveis elevados de prolactina no sangue. Pode levar a uma condição chamada colapso circulatório fatal. Nesta situação, o fluxo sanguíneo basicamente para e pode causar uma condição chamada sono súbito. E, por exemplo, imagine que está a conduzir e adormeça ao volante. Portanto, este é um grande efeito secundário deste medicamento. Certo, a seguir passamos à claritromicina. É um antibiótico para certos tipos de infecções bacterianas. Tomar este medicamento pode aumentar o seu risco de morte em 27%, especialmente devido a um evento cardiovascular, e isto pode acontecer mesmo depois de parar de tomar o medicamento.
Portanto, não sei, mas eu não gosto deste fator de risco. Depois passamos a outro medicamento chamado clozapina, que é usado para a esquizofrenia. Isto acarreta o risco de grandes efeitos secundários, incluindo morte miocárdica e uma condição chamada intestino preguiçoso. Isto pode levar a obstipação grave e até mesmo à morte. Certo, em sétimo lugar temos o UMIA. Já falei sobre isto noutros vídeos meus. É o medicamento mais vendido para inflamação e tudo o que está relacionado com a inflamação, e é um tipo de medicamento chamado biológico. Na verdade, suprime o seu sistema imunitário. Existe um aviso de caixa preta no medicamento que indica um efeito secundário mais grave, e esse efeito secundário é o risco de contrair infecções. Isto também pode levar a septicemia, ou seja, uma infecção sistémica e até à morte. E uma coisa que precisa de saber sobre este medicamento é que, se tiver tuberculose, não o deve tomar, porque só por isso pode ser fatal. Pronto, agora temos a colchicina. Este medicamento é utilizado no tratamento da gota e a FDA atribuiu-lhe um risco muito elevado, porque tem uma toxicidade significativa e pode causar a morte em doses pequenas, por exemplo, 35 miligramas. E por fim temos a digoxina, também conhecida como Lanoxin. E este medicamento é geralmente utilizado para o coração, insuficiência cardiovascular e fibrilação auricular. Mas o problema deste medicamento é que pode aumentar o seu risco de morte em 20%. Isso é bastante elevado, especialmente se o combinar com quinidina. Preparei este vídeo para aumentar a sua consciência, caso esteja a tomar alguns destes medicamentos, para que fale com o seu médico e reveja realmente se são a melhor opção para si. Agora, se ainda não viu o meu vídeo sobre como levar a sua saúde a um nível completamente novo, talvez queira dar uma olhada. Coloquei-o mesmo aqui.